Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Eu, Fernando Morato, estou usando um pouco do meu conhecimento a respeito de poesia para poder falar um pouco sobre coisas boas e, por que não, coisas ruins. Vamos falar hoje sobre poesia ruim. E esse tema me lembra uma meia dúzia de anedotas que são importantes de mencionar. Faz muitos anos, um amigo meu estava fazendo um curso no departamento de filosofia da Unicamp sobre Theodor Adorno. E como o Adorno era um cidadão que conhecia profundamente música e conhecer profundamente música não é que ele ouviu muita coisa, ele sabia tocar piano perfeitamente, ele analisava partituras, ele tinha um conhecimento técnico da música. O curso tinha muitas coisas ligadas a questões técnicas de música e o Adorno trabalhava com muitas coisas complexas. Esse meu amigo, que não tinha muito conhecimento de música clássica, mas tinha um pé atrás comigo porque achava que eu era pedante quando eu falava de música, veio me perguntar uma vez por que o Mahler era tão importante, já que o Adorno falava tanto do Mahler. E eu comecei a explicar de maneira um pouco ingênua para ele, falando que o Mahler tinha uma grande característica de pegar a sinfonia que veio da tradição mais elevada da cultura centro-europeia do século XIX e colocar dentro da sinfonia absolutamente tudo. A música mais baixa que existia, mas sem dignidade. E isso foi suficiente para o meu amigo não querer mais saber de falar disso comigo, porque ele ficou indignado. Onde já se viu? Música tem dignidade, não pode ser assim. E foi difícil tentar explicar, não consegui explicar, que no fundo o que acontece é, sim, tecnicamente existem diferenças e, sim, socialmente existem diferenças. Há músicas que são mais valorizadas em determinadas épocas, em determinados contextos. Há músicas que são menos valorizadas. Há músicas que têm mais qualidade técnica, outras têm menos qualidade técnica. E isso acho que é uma introdução importante para a gente pensar o seguinte: se eu estou aqui falando do que eu vou chamar de poesia ruim, isso não quer dizer que ela não tenha nenhum valor. Tem um vídeo aqui, um dos primeiros 5 minutos de Morato, em que eu falo bastante sobre a questão do valor e como ela é muito ampla e relativa. Tenho aqui uma lembrança, um exemplinho aqui de como uma obra pode ter vários valores: valor técnico, valor histórico, valor social, valor intelectual, valor religioso, valor emocional, valor financeiro. O valor emocional, às vezes, é uma coisa que pega muito forte. Esse meu amigo ficava muito indignado quando eu dizia que músicas que ele considerava muito do ponto de vista emocional não tinham tanto valor técnico, porque elas eram frágeis do ponto de vista harmônico, elas eram frágeis do ponto de vista da construção, elas eram simples no ponto de vista da frase, e eu estava usando elementos técnicos. Quando eu falar aqui sobre poesia que eu vou chamar de ruim, eu estou falando de uma questão técnica. Se a gente gosta de alguma coisa que a gente reconhece tecnicamente não tão bem feita, tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para dizer do que você deve gostar. Eu estou aqui para tentar chamar a atenção para o que pode ser apreciado dentro de um texto. E aqui é um caso do que não pode ser apreciado. Esse texto de que eu vou falar chegou até mim através de um aluno que me perguntou por que tanta gente gosta desse texto. Eu, para ser muito honesto, não conhecia.
passei olhos muito rapidamente, nunca me deti muito sobre esse texto, que é um poema atribuído a Clarice Lispector. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. O poema que tradicionalmente é atribuído a Clarice Lispector chama-se Não Te Amo Mais, que é o primeiro verso, ou último, vamos falar disso. Diz o seguinte: não te amo mais, estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Várias coisas aqui. Primeiro, este não é um texto da Clarice Lispector, por vários motivos. Um primeiro motivo: ela nunca escreveu poesia. A Clarice Lispector gostava de escrever prosa. Este texto foi concebido e tem que ser um poema. Vamos ver por quê. Já que nunca escreveu um poema, a Clarice Lispector está fora da autoria desse texto. Tem outros elementos. Um elemento sério é certa inconsistência gramatical. Tem alguns errinhos aí. Tenho certeza que é uma construção 100% oral. Por outro lado, é uma construção gramaticalmente errada. Tenho certeza de que. Não é? Tenho certeza que. A Clarice Lispector normalmente não cometia erros, porque ela, quando os cometia intencionalmente, como aquele conto que começa com mas era primavera, com uma conjunção adversativa, primeira palavra do texto, primeira palavra da oração, que não deveria ser, porque a conjunção adversativa junta duas ideias que se opõem. Se ela começa a frase, há uma ideia que não foi mencionada, mas aí a gente tem significados tirados disso. Os significados aqui são tirados de outra coisa, por isso eles precisam que os versos tenham essa construção estranha que é quebrando as frases de maneira não completamente sonora, porque quebra sempre nos pronomes relativos. Que. O texto tem um motivo para fazer isso. Por outro lado, soa de maneira um pouco estranha. Não é uma coisa agradável de se ouvir este texto recitado. Então, ele perde mais quanto à poesia. Mesmo que fosse um poema da Clarice Lispector, dificilmente ela lançaria mão desse recurso. E um outro problema é que esse texto trata de um assunto que é muito estranho à obra da Clarice Lispector. Quem está acostumado com a obra dela sabe que ela tem grandes preocupações humanas, grandes preocupações filosóficas, grandes preocupações quanto à possibilidade de expressão. E esse aqui é um texto que tem coisas interessantes numa única linha. A Clarice preferia trabalhar em outras linhas. E aqui eu só abro um parênteses para falar uma coisa. Vejam, eu estou reconhecendo um monte de qualidades da obra da Clarice Lispector. É uma obra que tem, inegavelmente, muitas qualidades. E eu já mencionei aqui antes, é uma obra da qual eu pessoalmente não gosto. Gostar não tem nada a ver com reconhecer as qualidades técnicas ou não reconhecer as qualidades técnicas. Fecho parênteses. A questão deste texto aqui é que ele se monta
numa situação que é espelhada. Por quê? Quase todas as páginas, ou antes das páginas, os papeizinhos que circulavam com ele para cima e para baixo, na época pré-internet, porque esse texto vem de uma época pré-internet, chamam a atenção. Agora leia de trás para frente. E lendo de trás para frente, o que a gente vê? A gente vê isso aqui. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo. Sim, é uma coisa interessante. As mesmas palavras lidas num sentido, em outro sentido, significam exatamente o oposto. Isso encanta muita gente. Isso é o motivo pelo qual os versos têm que necessariamente estar quebrados no pronome relativo, porque é isso que vai fazer com que a conexão se estabeleça entre uns termos e outros termos. Agora, esse é um recurso que, na verdade, é mais ou menos unidimensional. Esse recurso é aquilo que o Barroco chamava de agudeza. É uma coisa interessante, fantasticamente interessante. É suficiente para sustentar um texto? Mais ou menos. O Camões, por exemplo, usou agudezas. O famoso soneto dele, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um poema composto quase que exclusivamente em cima da agudeza do paradoxo, do amor ser algo que é o seu próprio contrário. Por outro lado, esses diversos paradoxos se montam na forma de um soneto, estabelecem rimas, se criam certos limites e levantam no último terceto uma dúvida quase existencial. Como é possível que as pessoas gostem desse sentimento que nem consegue ter acordo consigo próprio? Estão notando que aqui eu tenho algumas coisas mais profundas. É isso que eu sinto falta nesse poema atribuído a Clarice Lispector. Fantástico, se eu gosto ou não gosto dele. Por outro lado, conforme a gente vai conhecendo mais coisas, a gente vai começando a demandar algo de diferente dos textos que a gente tem à disposição. A gente começa a demandar um pouco mais de complexidade. E tudo bem se você não gosta de complexidade. Uma vez eu li um livro que me caiu nas mãos chamado Os 10 Pecados de Paulo Coelho. Era um manual de autoajuda para quem não quer ler Paulo Coelho. Escrito por um professor de colégio e cursinho que, depois de tanto ouvir perguntas dos seus alunos, afinal de contas, Paulo Coelho é bom ou não? E ele, sem conhecimento de causa, não querendo responder de maneira leviana, sentou a bunda na cadeira e leu a obra completa do Paulo Coelho, com todos os referenciais que ele já trazia de ter lido Machado de Assis, Dostoiévski, Lima Barreto, poesia e outros narradores, teatro. E aí ele pôde explicar que os livros têm certas qualidades, apelam para alguns aspectos que encantam a muita gente, por outro lado, perdem em qualidade quando se observam elementos estritamente literários. Não tem problema nenhum. Na verdade, isso me lembra uma outra anedota que eu ouvi do poeta Bruno Tolentino, que era uma pessoa que gostava de fazer aquilo que os americanos chamam de name dropping. Ele gostava de falar nomes de gente conhecida e se
abrilhantar um pouco pelas pessoas que ele conhecia. E uma vez falando sobre o Winston, porque ele falava de todo mundo na primeira pessoa, que é o poeta inglês Winston Hugh Auden. Ele disse que mostraram um poema para o Auden, falaram, muito ruim, não é? Muito ridículo. E o Auden falou, não, muito bom, eu achei muito bem feito. É uma das melhores imitações de poesia que eu já ouvi. E aí o Bruno Tolentino passou a incorporar esse termo quando ele quer reconhecer qualidades, mas ao mesmo tempo reconhecer falta de qualidade. É uma boa imitação de poesia. Esse poema, atribuído a Clarice Lispector, é uma excelente imitação de poesia. Ele realmente encanta, ele realmente transmite algo, ele transmite a ideia de que o discurso apaixonado é também o discurso do ódio, porque as duas coisas são a mesma. Odiar e amar é a mesma coisa, só com sinais invertidos. O contrário de amar não é odiar, o contrário de amar é ignorar. E esse é um poema que resolve bastante bem isso. Não é da Clarice Lispector, com toda certeza, pelos motivos que eu já tinha mencionado, mas tem a sua própria dignidade como imitação de poesia.